Ao vivo com o RF News, 12h03. E começamos com um resgate emocionante depois de um assalto a uma família em São Paulo. Policiais resgataram um bebê de 7 meses que foi levado no carro pelos bandidos. O choro é de uma criança assustada. Emily, de 7 meses, está dentro deste carro preto. Ela foi sequestrada, ficou no carro durante uma perseguição em alta velocidade e foi abandonada pelos bandidos. A mãe chora quando se lembra dos momentos de terror. Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. O sequestro foi na zona leste de São Paulo. Tudo aconteceu quando a mãe, brasileira naturalizada norte-americana, e o pai, norte-americano, estavam saindo da casa dos tios. A menina já tinha sido colocada dentro do carro quando os bandidos chegaram. Falou pra gente passar tudo que tinha. Eu falei assim, moça, eu tenho minha filha no carro, eu posso pegar. Aí eles, no momento, chegou a polícia já abordando, né? Aí eles começaram a ficar assustados e já entraram no carro e começou a dar ré. Eu tentei abrir a porta, e tentei puxar minha filha, né? Só que ela ficou presa no cinto, então eu fui arrastada, tipo, alguns metros, né? Descalça, chinela descalça, correndo. E aí não consegui puxar ela. Então eles correram com ela e a porta estava aberta. A perseguição durou cerca de 15 minutos e só terminou quando os bandidos entraram nesta rua sem saída aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O suspeito que estava ao volante chegou a bater o carro, os pedaços ainda estão aqui pelo chão. Na sequência, os dois pularam aquele muro. Um deles conseguiu fugir. O outro invadiu uma casa que fica aqui aos fundos e fez 2 irmãs reféns. Dentro da casa, Cauê Brito, de 19 anos, ligou para a mãe dele, que foi até o local e tentou enganar os PMs que cercavam o quarteirão. A mãe, ela alegou que era moradora daquele imóvel. Falou, eu moro aqui, eu moro nessa casa. Ela estava tentando um jeito de fazer com que ele fugisse lá, né? Apesar disso, ela não ficou presa. Cauê já tinha 3 passagens pela polícia. Ele saiu da cadeia em fevereiro do ano passado. Com ele, a polícia encontrou uma pistola calibre .380. Os pais da menina moram nos Estados Unidos e vieram passar férias no Brasil. O carro que eles estavam é blindado e foi emprestado por amigos. No painel ficou uma marca de tiro que, segundo a polícia, foi dado pelos bandidos. Depois do susto, Emily foi entregue aos pais sem nenhum ferimento. Nos próximos dias, a família vai voltar para Nova York, nos Estados Unidos, onde a família vai voltar. E eu vou levar vergonha, né? Porque a família dele já não quer que ele venha mais, depois do que aconteceu. Bom, ainda bem que o bebê está bem, né? E o criminoso tem 3 passagens, saiu da prisão no ano passado e continua sendo um marginal. E 2 shoppings foram invadidos por bandidos no Rio de Janeiro. Em um dos casos, um policial militar foi morto durante o assalto a uma joalheria. Este vídeo mostra o momento em que o PM recebe atendimento da Brigada Socorrista do Centro de Compras. A imagem chocou os clientes e funcionários do shopping, em Guadalupe, na zona norte do Rio. Houve confronto e vitrines ficaram destruídas. A gente saiu correndo, se escondendo dentro das lojas, porque estava bem agitada. Todo mundo estava confuso, chorando. Ninguém estava entendendo nada, porque só escutamos tiro e saímos correndo. O cabo Cosme Rodrigues de Souza Júnior, de 32 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma joalheria no 1º piso. O PM foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Em apenas 19 dias, 12 policiais foram mortos no Rio. Foi a 3ª ação de bandidos dentro de shoppings do Rio apenas este mês. Neste caso, segundo testemunhas, os criminosos entraram disfarçados de clientes e pretendiam roubar uma joalheria, mas foram surpreendidos pelo policial militar que trabalhava como segurança do estabelecimento. 8 horas antes, um outro centro de compras também foi invadido por bandidos. Pelo menos 3 criminosos assaltaram uma joalheria. A PM cercou o local e houve tiroteio. Um suspeito foi preso e outro baleado. Um outro comparsa conseguiu fugir. Olha, não é seguro nem ir a um shopping hoje em dia. Virou um passeio de risco, né, para uma família. Agora um caso absurdo em Campinas. Uma criança morreu afogada dentro de um buraco aberto na periferia para uma obra. Parentes e vizinhos estão revoltados. O pai do garoto ainda está em estado de choque. Ele estava no trabalho quando a tragédia aconteceu. Um buraco desse, se a pessoa está trabalhando, ele tem que... Se ele não puder fazer no mesmo de tampar, é arrisco, ele tinha que tampar, ele tinha que pôr proteção, tinha que fechar em volta,
Porque pôs um cavaletinho, mas para carro, uma fitinha dessa, o carro veio de longe. Agora a pessoa andando de a pé, e o pior é que cheio d'água. Se ele tivesse sem água nenhuma, aí a pessoa tá vendo aquele buraco. Podia ter caído mais. Então o meu menino saiu pra você ver, prova que ele estava sozinho. E agora, como é que tá o coração do senhor? Como é que tá esse coração de pai? Né? A mãe dele tá pior do que eu, ainda que a mãe dele sentimento, Nossa Senhora. É difícil um negócio desse. É difícil, viu? Pedro Júnior Mendes de Souza, de 4 anos, morreu afogado depois de cair nesta cratera que fica bem em frente à casa dele, no bairro Satélite Íris, em Campinas. Foi por volta das 5 da tarde que o garoto saiu de casa e em questão de minutos desapareceu. A mãe notou a falta do filho e pediu ajuda dos vizinhos para iniciar as buscas, mas sentia que ele poderia ter caído nesta cratera aqui, que na hora estava cheia de lama. Um dos vizinhos, então, pulou no buraco e encontrou o garoto, que já estava sem vida. Foi o Genivaldo quem pulou no buraco e encontrou o garoto. Mergulhei e comecei procurando, tá? Palpando com a mão, tudo. Aonde eu alcançava, que a água estava muito barrenta. E aí, de repente, aí foi onde eu alcancei com minha mão a criança, toquei nela, já ergui ela para cima já rapidinho, tá? Mas infelizmente, quando joguei para fora a criança, já vi que estava sem vida já. O buraco de pouco mais de 2 metros de profundidade foi aberto na semana passada para uma obra de instalação de tubulação. Apenas uma faixa zebrada e um cavalete faziam a sinalização do local. A prefeitura informou que a obra pertence à construtora estrutural e que ela seria responsável pela segurança. Na manhã desta quarta-feira, funcionários da empresa trabalhavam no local, mas ninguém soube informar quando o buraco será totalmente fechado. Enquanto isso, os moradores se revoltam com o risco iminente de uma nova tragédia. A gente se põe no lugar, né, da família. A gente pensa, né, nossa, poderia ter sido meu filho, né? E eles fazem essas obras, né, deixam o buraco aí, sabendo que tem um monte de criança, né, pequena, e criança é curioso, né? Para eles é tudo uma brincadeira. Como que ele ia adivinhar, né, que ele ia estar fundo, que ele ia cair lá dentro, né? Se eles tivessem feito a obra e já tampado, não tinha acontecido isso, né? O menino estava vivo hoje. Esse buraco aqui foi segunda-feira, eles abriram e deixaram aí aberto, né? Mas aí não fizeram nada. Só abriram e deixaram aí e foram embora, né? Aí aconteceu o que aconteceu, da revolta. Nós vamos trazer a criança de volta, mas com certeza alguém tem que ser punido por isso. Que tragédia. E a vala só foi cercada na tarde de ontem. Nós temos as imagens, pode colocar? Só depois da morte do menino de 4 anos, o local foi devidamente sinalizado e marcado. Se tivesse a estrutura, a tragédia não teria ocorrido, né? E a chuva que não para trouxe mais transtornos em São Paulo. Em Itapevi, até animais tiveram que ser resgatados. Um dia inteiro de céu carregado. O quarto em que a chuva não deu trégua. O resultado está em toda parte. Ontem, em Itapevi, na Grande São Paulo, córregos transbordaram e ruas desapareceram no meio da enchente. A enxurrada barrenta invadiu casas. No meio do alagamento, esse cachorro tentava voltar para casa, mas ao atravessar o córrego foi arrastado pela correnteza. O animal conseguiu voltar para a terra firme e recebeu ajuda de um morador. Só assim ele foi para o colo do dono. Nesse condomínio de luxo em Cotia, mansões ficaram no meio da água suja. A enxurrada invadiu os quintais, as garagens e quadras de esporte. Cisnes foram parar no meio de um parquinho. No interior de São Paulo, mais estragos. Em Bauru, a principal avenida da cidade virou um rio de correnteza. Não foi diferente a situação de ruas e avenidas de Piracicaba. Carros foram arrastados. Em Joinville e Santa Catarina, vários bairros ficaram debaixo d'água. Moradores improvisaram até um barco para atravessar a rua. Os meteorologistas já previam que este verão seria mais chuvoso que em anos anteriores. Essa chuva toda é resultado da grande quantidade de umidade que sai da Amazônia. Ela forma um corredor que se desloca pelo interior do Brasil em direção ao sudeste. Há ainda a atuação do fenômeno Laninha, que deixa a água do Oceano Pacífico mais fria e favorece o deslocamento da umidade. Nos últimos dias, um outro sistema tem atraído mais tempestades.
O sistema de baixa pressão atmosférica, ele está associado a tempestades. É uma região onde os ventos giram no sentido horário na atmosfera e causam um levantamento de ar quente e úmido. Então esse ar quente e úmido sobe e forma as nuvens carregadas. As gotículas condensam formando as nuvens e que são responsáveis por tempestades. Então chuva forte, ventania e altos volumes de água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a quantidade de chuva acumulada nos primeiros 18 dias de 2017 é a maior dos últimos 5 anos para janeiro na cidade de São Paulo. O volume de chuva tem sido tão grande que só nos últimos 3 dias, segundo os meteorologistas, choveu quase a média esperada para todo o mês de janeiro. E a previsão para esta quinta-feira é de mais temporal, com possibilidades de alagamentos. Bom, e como você viu na reportagem, Piracicaba também teve prejuízos em razão do temporal. Coloca as imagens. Na Avenida Armando Salles, uma das mais prejudicadas, motoristas tiveram que ser resgatados de dentro dos carros. A enxurrada forte assustou muitos moradores. Em razão do volume de água, o rio Piracicaba entrou em estado de emergência. Até o poupa-tempo da cidade foi afetado e o atendimento foi suspenso na manhã desta quinta-feira. E é sobre esse assunto que eu vou falar com a repórter Graziela Félix, que esteve em Piracicaba agora há pouco. Graziela, como está a situação? Marielle, olha, a situação aos poucos está voltando ao normal, mas a cidade de Piracicaba está em estado de atenção. O poupa-tempo municipal que fica na Avenida Armando Salles, que é onde nós estamos agora, ele foi inundado ontem à tarde. Por conta disso, os agendamentos agora do período cancelados. Os funcionários estão aqui fazendo a limpeza, mas tudo volta ao normal no período da tarde. Ontem à tarde teve uma reunião na Prefeitura Municipal com uma comissão de emergência para definir estratégias de ações para serem realizadas se caso o rio transbordar novamente. E essa hipótese, ela não está descartada porque a previsão é de chuva nos próximos dias. Marielle. Todo mundo em alerta e na região de Campinas, Hortolândia também está em estado de atenção e a Defesa Civil orienta sobre os riscos de desabamentos em várias regiões, como no Recanto do Sol, Jardim Santa Fé e Jardim Nova Hortolândia. E falando em clima, 2016 foi o ano mais quente do século. A Terra registrou temperatura 1 grau acima da média do século 20. 2015 já havia registrado um recorde que foi agora quebrado no ano que se passou. E uma imagem impressionante no interior do Rio de Janeiro. Um carro foi arrastado por cerca de 10 metros por um trem na cidade de Três Rios. Impressionante realmente, ninguém ficou ferido apesar dos estragos. E uma carreta desgovernada bateu num carro e invadiu a rodoviária na cidade de São Francisco de Goiás. 4 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. A imagem mostra os bombeiros resgatando o motorista, que ficou preso nas ferragens. O veículo, que estava carregado de adubo, invadiu a rodoviária de São Francisco, a 90 quilômetros de Goiânia. O condutor da carreta teria perdido o controle na rodovia, bateu neste carro de passeio e foi parar dentro do terminal. Olhando de perto, a gente percebe a força com que a carreta atingiu a rodoviária. Ela praticamente atravessou todo o prédio e só parou depois de bater aqui, onde ficava a lanchonete. Segundo testemunhas, foi tudo muito rápido e não deu tempo de correr. Quando a gente olhou, a carreta já estava entrando na rodoviária. Aí levantou aquela fumaça da poeira, aí a gente só ouviu os barulhos, muito grito, mais grito mesmo. As pessoas que estavam lá esperando o ônibus saíram correndo. O caminhoneiro e 2 pessoas que esperavam no terminal tiveram ferimentos leves e foram levados para hospitais da região. O motorista do carro de passeio teve que ser resgatado de helicóptero. O motorista do carro de passeio foi transportado para Goiânia devido às condições que ela se encontrava no momento, um pouco mais grave. Funcionários da prefeitura passaram um dia limpando os escombros. Da lanchonete do pai do Gaspar, pouca coisa sobrou. Meu pai agora ele está desempregado, né? Está sem emprego, que ele dependia disso aí para sobreviver. Prejuízo também para os moradores da cidade. Com a rodoviária destruída, quem trabalha em outro município agora tem que esperar o ônibus assim, às margens da rodovia.
Imagens impressionantes e muito prejuízo, né? E o sistema prisional do Rio Grande do Norte registrou mais uma rebelião e mais um preso assassinado. O motim aconteceu na penitenciária estadual do Seridó, em Caicó. No presídio de Alcaçuz, onde 26 presos foram mortos, mais confusão. Familiares se rebelaram contra a transferência de 220 presos. 3 dias depois do começo da rebelião, presos permaneciam sobre os telhados, mostrando facões. Na frente da penitenciária, mulheres e parentes de presidiários se revoltaram com o anúncio de que alguns seriam transferidos. As famílias colocaram fogo em sofás e madeiras no meio da rua para evitar que os ônibus com os detentos saíssem. A polícia controlou o tumulto e, horas depois, ônibus e o batalhão de choque entraram na penitenciária. Os ônibus com os 200 presos deixaram o presídio no início da noite. Eles foram escoltados por homens da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal. A transferência foi feita para tentar acalmar os ânimos e para evitar novos problemas. Piorando a cada dia, e 9 governadores devem receber o apoio do governo federal para conter a violência nos presídios. Mas o presidente Michel Temer já adiantou que o aumento da segurança não deve resolver o problema. Inicialmente serão utilizados 1.000 homens das Forças Armadas nas ações de vistoria dos presídios. O ministro Raul Jungmann explicou que a atuação dos militares será limitada às varreduras nos presídios para a retirada de armas, celulares e de outros materiais proibidos, sem contato com os presos. As Forças Armadas não vão substituir policiais e agentes penitenciários estaduais, tá? É uma operação localizada. É uma operação que pode durar horas ou um dia e depois, evidentemente, volta ao controle das forças locais. Para o presidente Temer, o governo mostrou ousadia ao lançar mão de militares na crise. Nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. Mais tarde, em pronunciamento durante reunião com 9 governadores de regiões de fronteira e do Centro-Oeste, o presidente Temer deixou claro que não se pode ter a ilusão de que o emprego das Forças Armadas vai solucionar a crise dos presídios. No encontro, os 9 governadores aderiram ao Plano Nacional de Segurança e deram autorização formal para o emprego das Forças Armadas em vistorias nos presídios. O ato dá o sinal verde para a ação quando necessária. Os governadores foram diretos quando o assunto foi verba para enfrentar a crise. Precisamos de menos discurso e mais recursos. Precisamos de dinheiro. Nos anos anteriores, houve um contingenciamento e por isso nós estamos aqui colocando a tranca quando a porta já está arrebentada. Efetivamente é isso. A invasão de mariposas em Jundiaí, interior de São Paulo, vem causando alergia na população. Um pó que o inseto carrega no abdômen causa problema na pele. Começa com uma leve vermelhidão. A pele fica toda empipocada, mas o pior mesmo é a coceira, quase insuportável. Em 15 dias, pelo menos 200 pessoas procuraram a rede de saúde em Jundiaí, apresentando os mesmos sintomas. Preocupados com a situação, médicos começaram a investigar e descobriram que o surto misterioso de coceira vem sendo causado pelo acasalamento de uma espécie de mariposa conhecida cientificamente como ilésia. O processo de reprodução faz com que o inseto solte microcerdas, que são pequenos pelos que ele carrega no abdômen. Na ponta de cada um desses pelos existe um composto químico chamado cantaridina, um veneno que em contato com a pele ou os olhos provoca irritação. Elas soltam essas ferpas que estão no abdômen e essas ferpas formam como nuvem no ar e que se deposita no chão. Pode trazer e depois. Vice-presidente da Sociedade Internacional de Dermatologia garante que não há com o que se preocupar. A alergia não é contagiosa e some em 1 ou 2 semanas. Essa é a primeira vez que Jundiaí registra um surto como esse. A suspeita é de que a invasão das mariposas tenha sido provocada por um desequilíbrio ambiental. Os bairros mais afetados ficam na região oeste da cidade, onde o setor da construção civil está bastante aquecido.
E para conseguir tratamento contra uma doença rara, um estudante se acorrentou em frente à prefeitura de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Olha só o desespero. Corrente, cadeado e um objetivo. Pretendo ficar acorrentado aqui na frente da prefeitura de Sertãozinho até resolver o meu caso. Marcos precisa de uma caixa de injeções como esta, que custa mais de R$15 mil. Mas uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que obrigava a prefeitura a fornecer o medicamento. O jovem de 23 anos sofre de um tumor cerebral de hipófise. Segundo este médico, sem as injeções, os ossos e órgãos podem crescer além do normal. Se o tratamento não for adequado, tem uma sobrevida até razoável, só que a qualidade de vida cai muito. Marcos faz campanha na internet para arrecadar parte do dinheiro. O protesto acorrentado em frente à prefeitura de Sertãozinho atraiu curiosos. Eu acho justo, até porque o Estado tem condições de estar ajudando ele. Tinha que fazer mesmo, né, pela situação dele, né? Não aguento mais fazer campanha para comprar essa caixa de remédio que custa, para mim, R$15 mil por mês. Minha família não tem condições de comprar esse medicamento. O Tribunal de Justiça suspendeu a liminar porque o medicamento é novo, precisa da aprovação da Anvisa e não é fornecido pelo SUS. Mas o procurador-geral do município disse que o processo continua e que a posição da prefeitura vai depender de uma decisão da justiça local. O processo prossegue para o julgamento do seu mérito, para ver se é devido ou não aos órgãos públicos fornecer essa medicação. Desejo boa sorte ao Marcos, né? Bom, e a produção de ovos de Páscoa já tem contribuído para a geração de empregos. Muitos desempregados aproveitam as vagas temporárias. Temporário aqui nessa fábrica dá para ver pela touca. Nossa, a touquinha azul, ao contrário, sempre recebeu bem, me ajudou em algumas coisas que eu não sabia. São bem proativos mesmo, bem legal as pessoas. Cristiane estava desempregada há 5 meses. Conseguiu uma vaga para embalar ovos de Páscoa e quer ficar. O temporário tem que mostrar o seu melhor, não faltar, ser pontual no horário para conseguir ser efetivado. A demanda da Páscoa fez essa empresa abrir 250 vagas na produção e 6 mil postos em toda a rede de lojas. O olhar desse período que ele está aqui é um olhar, sim, de observação, um olhar desse comportamento, da atitude, do resultado dele. Os temporários começaram a ser admitidos nesta fábrica em novembro do ano passado. Os contratos são de 6 meses, uma oportunidade para muitos desempregados e uma vantagem para a empresa, que pode avaliar o desempenho do futuro funcionário. Ele não tem os custos rescisórios, custos na hora que termina um contrato. Então, para a empresa, ele acaba sendo vantajoso. E para o profissional também, porque ele vai ter todos os direitos que ele tem, menos a multa de rescisão de contrato. As vagas temporárias chegaram a 1 milhão em 2016. Desse número, aproximadamente 50% dos contratados ficaram. Isso já virou uma grande arma para as empresas nos momentos de pico e eles têm se apoiado muito nisso. Há mais de 2 anos desempregada, Quitéria aproveitou bem a oportunidade e conseguiu o registro na carteira que tanto queria. Consegui meu emprego, eu tenho meu salário e eu preciso do meu salário, então mudou bastante. Pelo menos eu consigo comprar aquilo que eu quero. Bom, agora um projeto polêmico na Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo. Um vereador criou um manual de conduta que dá orientações sobre como os funcionários devem se vestir e até se comportar. Saia curta não pode. Esmalte escuro também não. Batom forte, decote no colo ou nas costas, nada disso. A partir de agora, é preciso ter muito cuidado na hora de escolher como sair de casa para trabalhar na Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As recomendações aos funcionários estão no Manual de Conduta Profissional distribuído pelo presidente da casa, Peri Cartola. A cartilha foi entregue a todos os políticos e funcionários. Na página que fala sobre as roupas femininas, o manual condena decotes e transparências. Sugere o uso de batons e esmaltes claros, saias acima dos joelhos e talher. É bom também ter cuidado com babados e rendas e evitar colo e costas à mostra. E nada de perfume forte. Isso beira o ridículo.
Para os homens, também existe um código de vestimenta. Meias brancas com calça preta? De jeito nenhum. Afinal, a meia é uma extensão da calça e prolongamento de sapato. É bom evitar gravatas de bichinho, de crochê ou frouxa no colarinho. E o mais surpreendente, o documento também traz recomendações até sobre a maneira de cumprimentar os outros. Jamais com a mão mole ou com as pontas dos dedos. O aperto de mão deve ser firme, com 3 sacudidas compassadas. E como que é o seu aperto de mão? Tá, foi 4 sacudidas, hein? Não foi 3, foi muito forte. A cartilha não prevê penalidade aos funcionários que não seguirem as recomendações. Mas o temor do sindicato é que haja discriminação e assédio moral contra os servidores. Começa assim e a gente não sabe onde vai parar, né? Nós viemos até a Câmara de Vereadores de São Bernardo para conversar com o presidente Peri Cartola sobre a cartilha. Mas um assessor ligou na nossa redação e desmarcou a entrevista de última hora. Teunis Marinho é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo. Ele achou o texto do manual exagerado. Você exagerou na dose, mas tem uma boa intenção. Então procure corrigir o que está exagerado e você mostrará a grandeza. De esmalte vermelho, Beatriz, que é funcionária da Câmara, acha que as roupas e a maquiagem não influenciam na qualidade do trabalho. Aqui todos os funcionários têm bom senso, né? Acho que usa vestimenta que cabe bem, né? Eu não vejo nenhuma necessidade dessa norma, desse regulamento. Rosano teria que abandonar as meias brancas esportivas. Rosano, a sua roupa está de acordo com a cartilha, mais ou menos? Pelo que o presidente está falando, não, porque vai a meia. Deixa eu ver, mostra de novo. Meia branca do Rosano. E agora? Vai ter que parar de usar meia branca? Pelo jeito que ele está querendo, nós temos que parar, né? Francisco se recusa a tirar a barba. Essa barba já não pode usar, não. Incrível, né? Só que eu uso minha barba a vida inteira e vou continuar usando. A sensação dos moradores de São Bernardo é que tem muita coisa para se fazer na cidade. Melhorias que não dependem da maneira como os vereadores se vestem ou se cumprimentam. Tem coisa mais importante. Tem, né? Realmente tem mais importante para resolver na cidade. E algumas regras são realmente absurdas, né? Agora vamos para o litoral. A popularização de caixas de som portáteis tem se transformado aí em uma polêmica nas praias. É que cada um gosta de um ritmo diferente. O volume do verão está alto, bem alto. O povo gosta, muito alta. Pois é, nas praias brasileiras a balada foi parar embaixo do guarda-sol. Aqui, banho de mar não é prioridade. O negócio é ouvir seu som favorito. Mas imagina só quando todo mundo decide fazer isso ao mesmo tempo. Às vezes dá umas confusão, que um aumenta mais do que o outro. Silêncio não, sem chance. Só barulho. Guarujá, verão 2017. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas passam por aqui. E além dos acessórios tradicionais... Óculos, boné, guarda-sol, churrasqueira. Eles novidade que não pode faltar. Caixa de som. São as caixas de som portáteis. Mas de onde surgiu essa ideia? Traz uma alegria pro ambiente, o ambiente fica mais descontraído. A música é vida. Você escuta a sua própria música, né? Não fica escutando a música dos outros, tal, cada um tem a sua. Resultado, num espaço pequeno, várias caixas de som, que tocam de tudo. Será que isso dá certo? Neste guarda-sol, só dá forró. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Mais pra frente, encontramos o funk de Ludmilla. Quem é que te provoca, te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é? Isso é praia ou é balada? É praia! Aqui, a ordem é viver a sofrência. Já faz um mês que não te vejo. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. E a única coisa que toca aqui, o que é? Sertanejo universitário! Para de tocar isso? Não, e tô até rouca de tanto cantar.
pop internacional. Gente, tá alta essa música, hein? Quem escolheu? Fomos nós aqui, né? A gente gosta bastante de música internacional. Eles estão ouvindo Beyoncé. É gostoso, porque cada um escuta o que gosta, né? Se o vizinho não gostar da música e reclamar? A gente abaixa um pouco. Mas nem todos pensam assim. O povo gosta, é muito alta. Tem potência, tá no 2 ainda, tá legal. Vai até? 12. Se o vizinho colocar um som mais alto ainda, nós aumenta. Vira uma disputa? Vira. Essa caixinha, quanto tá? 150. 150? Tá caro, hein? Inflacionou? Como funciona isso? Mas será que todo mundo quer ouvir? A Ana, por exemplo, não consegue se concentrar na leitura. Não consegue ler, a música tem palavras estranhas, feias, aí incomoda bastante. Se tiver muito alto, muita bagunça, eu peço pra baixar. Tem muita gente que vem pra praia pra curtir isso daqui, ó. Pé na água, o som gostoso das ondas, mas com essa guerra de caixinhas de som lá na areia, muita gente encontrou essa saída aqui, ó. Veio colocar a cadeira na beira da água justamente para ouvir só o barulho do mar. É isso, né? Aqui não tem música de ninguém. Aqui é só para relaxar, só escutar o barulho das ondas e escutar o mar, que é a coisa mais gostosa. Muita gente busca sossego na praia, né? E o RF News fica por aqui. Até amanhã. Amanhã tem uma edição novinha pra você. Fiquem com Deus.